Fala, povo de Deus, graças e paz, Deus abençoe. Você que está chegando aí agora. Shalom, meu povo, graça e paz, você que está chegando aí agora. Hoje é dia de super live, meu povo, vambora. Shalom, Sneide, seja bem-vinda. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver. Tava mandando aqui o convite. Dona Rosalina, shalom, minha querida, graça e paz. Lauro Renzo, seja bem-vindo. Adonias, seja bem-vindo, Adonias. Aroma Gospel, Mariana, shalom, minha querida. Oi, Aneuzi. É isso aí. Gente, provavelmente amanhã nós teremos a live com a Neuzi. A próxima live com a Neuzi será a terceira, para falar de óleo, tá? Óleo de ministrar unção, meu povo. Então, fique atento que a gente vai estar confirmando. É a Neuzi que está aqui, ó. Neuzi. Então, Neuzi aí, tá tudo certo? Amanhã teremos live, depois confirma aí para mim. Apóstolo Johnny Fourier, seja bem-vindo. Cristina Braga, seja bem-vinda. Pessoal, vai compartilhando aí uma live assim, ó, com muito ensinamento, muita instrução, revelação, tá? Eu vou estar trazendo aí um pouco do conteúdo do meu livro, tá? Os 5 ministérios, os dons da ascensão de Cristo. Então, vai compartilhando aí, por favor. Tudo certo, pessoal. Então amanhã teremos a terceira live a respeito de óleo de ministrar unção, tá bom? Não tivemos semana passada, mas vamos ter amanhã. Então fique atento aí para você poder aprender, tá? Sobre óleo, tá? Fazem muitas besteiras, irmãos, tá? Os pastores, os líderes, né? Compram óleo na feirinha, dizem que é óleo, né, de Israel, né? E aquela coisa toda em cima do óleo, sendo que o óleo, né, muitas vezes fabricado no Brasil, né, e, enfim, tá? Então existe muita instrução, tá bom, irmãos, por trás do óleo sagrado, o óleo de ministrar unção. Cristina Braga Oliveira, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos entrando. Pessoal aí, ó, de Itacuruçá, dia 17 de junho, agora, tá? Tá pertinho, nós vamos estar em Itacuruçá, ministrando aí o segundo nível, tá, do Ministério dos Anjos. Vai ser extraordinário. Tem vaga, tá, pessoal? Se você quiser conhecer, tá conhecendo um pouco do Ministério Angelical, Ministério dos Anjos, tá? Entre em contato conosco para você estar lá junto com a gente. Seus livros são maravilhosos, aprendendo muito. Olha, eu vou pegar teu testemunho, tá? Daqui a pouco vou te chamar, Neuzi. Aí você fala um pouquinho dá aí um testemunho breve aí dos livros. Já leu As 3 Dimensões da Oração, o livro dos Anjos, se eu não me engano, né? Daqui a pouco eu quero pegar o teu testemunho, tá bom? Então vamos lá. Dona Vera, shalom apóstolo, shalom Gisele, tudo bem? Seja bem-vinda, Dona Vera, seja bem-vinda. E pessoal, falando, né, do evento de Itacuruçá, será Anjos 2, tá? Irmãos, eu ministrei Anjos 2 em São Paulo, foi a última vez que eu ministrei Anjos 2, e olha, eu acho que
70%, tá? Do público, das pessoas que estavam ali, tiveram experiências profundas com Deus. Nós tivemos arrebatamento de espírito, tá? Na hora da ativação das capas, tá? Lembro que eu estava fazendo a ativação da capa dourada. Tem até a gravação do vídeo da hora que eu estava fazendo a ativação da capa. E na hora que... assim, ó, me marcou muito, né? Essas experiências lá de São Paulo, né? De Anjos 2. É literalmente o céu aberto, tá? E eu lembro que na hora da ativação da capa dourada, a apóstola Diana, ela foi arrebatada. Pum! Subiu o espírito, irmão. Subiu o espírito, ficou lá em cima, viu o trono, viu o Senhor sentado no trono. Foi assim, ó. Foi muito forte. E também uma coisa que me marcou muito em São Paulo, né, lá na Apóstola Ali, foi a experiência que uma pastora que estava meio incrédula, ela estava meio incrédula com o esposo dela. O esposo dela, ela tinha ouvido falar do nosso ministério, Mensageiro de Adonai. A paz, pastor, paz, seja bem-vinda. E essa pastora, ela estava bastante incrédula, irmãos. E eu lembro que na hora da ativação das capas e das espadas, eu fiz a roda, muito instável a minha internet. A minha também tá, minha querida, tá complicado, né? Eu lembro que essa pastora, ela estava assim, ó, perto do altar, queridos, e eu estava fazendo as ministrações, né, fazendo a ativação das capas e das espadas, e de repente, quando eu olhei para ela, esse lado do rosto dela estava cheio, parecia purpurina, só que era vermelho, era pó de rubi, estava caindo do altar. Quem parasse para prestar atenção assim, ó, no altar, começava a ver que aquela purpurina caindo assim, ó, como purpurina, né? Mas aquele pó bem vermelhinho, sabe? E o rosto dela aqui assim, ó, ficou todo vermelhinho. E ela começou a chorar, ela ficou muito impactada. Ela falou assim, olha, eu entrei aqui meio incrédula. E tal, mas quando você começou a ministrar, a glória de Deus desceu aqui. E quando a glória de Deus desce, é impossível, não é, a gente permanecer, né, no meio da incredulidade. Pastora Cláudia, seja bem-vinda. Então, queridos, assim, ó, nível 2 dos anjos, tá? É sobrenatural. Você que é aí dos arredores do Rio, vem estar conosco, tá? A arte tá aí no Instagram. Dia 17 de junho nós vamos estar lá, tá? E lá em Itacuruçá. Lembrando também, pessoal aí do Nordeste, tá? Dia 1 e 2 de julho, eu vou estar em Caruaru, tá bom? Caruaru, dia 1º e dia 1 e 2. 1 e 2 de julho, vou estar em Caruaru, tá? E o resto da semana, do dia 3 até o dia 10, eu vou estar em Maceió. Então, você que é da região, tem igreja, tem algum dia da semana aí entre dia 3 e dia 10 para poder ministrar seminários aqui na nossa igreja, aqui em Maceió, é só entrar em contato que eu vou estar em Maceió. Então a minha agenda vai estar aberta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo eu vou ministrar na igreja Mensageiros do Reino, não. Eu esqueci o nome, mas tá aí na arte aí, tá? A igreja da missionária Thaís, tá? Então você que gostaria de estar junto com a gente lá, vambora, porque vai ser forte, tá? Vou estar a semana todinha, do dia 7 ao dia 10, em Maceió, tá? De julho. Dia 3 ao dia 10 de julho em Maceió, tá bom? Pastora Cláudia. Eu acho que é a pastora Cláudia, né, de Maceió, que tá aqui. Elô, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Shalom, shalom. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Tá? Pessoal que tá chegando aí pela primeira vez, ainda não conhece, deixa eu mostrar para vocês. Ó, as 3 dimensões da oração ainda tem aqui, tá? Tô segurando aqui um estoquezinho aqui para poder levar agora para as ministrações. Esse final de semana agora, eu vou estar aqui na cidade bem próxima, em Santo Amaro, ministrando um seminário.
O nome do seminário é Incendiados de Dentro para Fora. Paz, apóstolo, shalom a todos, shalom. Tá aqui, ó, as 3 dimensões da oração, tá? Esse livro vai te ensinar a orar, irmão. Apóstolo, eu nunca consegui ter uma vida constante na minha vida de oração. Esse livro aqui, irmão, ele vai te ensinar. Cláudia de Campos dos Goitacazes. Ô, shalom, pastora Cláudia. Desculpa, pensei que você fosse a pastora Cláudia lá de Maceió. Shalom, Ju, seja bem-vinda. Então, pessoal, ó, as 3 dimensões da oração. Você vai conhecer a geografia do tabernáculo, tá? A geografia do tabernáculo, toda a mobília, suas medidas, tudo isso, querido, aponta para algo muito maior, tá bom? Então, você precisa entender que você é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, não é? Quando você entra para orar, você entra na primeira dimensão do tabernáculo, que é o átrio. Permaneceu? Tem o tempo certo. Você vai adentrar. Santo Amaro, de onde, apóstolo? É aqui em Campo dos Goitacazes. É aqui Santo Amaro de Campo dos Goitacazes. Fica uns 40 quilômetros aqui do meu bairro. É uma cidadezinha aqui dentro de Campo dos Goitacazes, tá? Então, queridos, entrou para orar, entrou no átrio. Permaneceu, continuou, você vai avançar e você vai acessar o Santo dos Santos, tá? Entrou no Santo dos Santos, é correspondente à sua alma. Você quer descobrir por que você coloca o dinheiro, não é para sanar as suas crises existenciais, você vive comprando sem precisar, é tudo problema com a alma. Você vai descobrir tudo nesse livro aqui, ó, as 3 dimensões da oração. E o lugar mais importante, querido, né, que você deve estar, que é o Santíssimo Lugar, tem um tempo. O Santíssimo Lugar é correspondente ao seu espírito, que é o lugar onde Deus te chamou para estar, para você andar no espírito. Tá bom? Você vai descobrir, né, a quantidade de cristãos, não é, que não avançam, estão sempre no átrio. Então eu trago alguns números, alguns dados aqui, ó. Esse livro aqui tem mudado a vida de oração de muita gente, tá, irmãos? Ó, tem pastores que mandam mensagem para falar assim, ó, estou na 3ª leitura do livro As 3 Dimensões da Oração. Eu falo, uau, extraordinário. Cristina Braga, meu coração está no curso para fazer o curso, pois Deus fala muito comigo em sonho. Já fui até arrebatada, mas sei que depois que eu for ativada, e isso vai começar a ser recorrente na sua vida, tá? Pessoas que têm o chamado profético, irmãos, depois que é ativado, começa os arrebatamentos, as visões. Ah, Cláudia, Cristina, eu recomendo fazer primeiro o curso dos 5 ministérios, tá? Por causa das capas e espadas que você recebe dentro do treinamento dos 5 ministérios, tá? Segundo livro, irmãos, ó, Os Anjos das Operações de Cura, Sinais e Maravilhas, tá? Quando eu recebi a palavra do Senhor em 2015, meu coração arde em fazer o curso. Vambora, vamos para cima. Pessoal, os treinamentos, o valor do treinamento é R$670. Todos os meus treinamentos. Ó, os 5 ministérios, Anjos 1, Anjos 2 e o curso que nós vamos estar iniciando, que vai ser a minha primeira turma do Ministério Profético. É o curso sobre o Ministério Profético, muito aprofundado, tá? Eu levei 1 ano e meio preparando material. Vou trazer coisas assim, ó, que vocês não ouvem falar dentro da igreja, no púlpito de igreja, não. Vou falar de ativações que os profetas têm, né? Irmãos, é assim, ó, o Ministério Profético ele é muito diferente dos outros ministérios, tá? É um ministério que você precisa estudar muito ele, tá? Então, nós vamos ter a primeira turma aí iniciando aí talvez em julho, a primeira turma do Ministério Profético, tá? Primeira turma. Eu tô assim, ó, com bastante expectativa. São 14 aulas. E 1 aula por semana, provavelmente vai ser às quartas-feiras, tá? Às 21 horas. Então, toda quarta-feira, né, nós vamos ter aí ministrações específicas a respeito do Ministério Profético, tá? Queridos, olha só, você não vai ouvir falar de dom espiritual,
né? Você está pensando que você vai, vou fazer o treinamento desse aí, vou ouvir falar de dom espiritual. Não, irmão, não vou falar de dom espiritual, vou falar de coisas assim que você nem imagina, tá? Porque parece que a luta aumenta quando a gente entra no campo de batalha. Parece não, aumenta. Recebi uma palavra hoje de uma intercessora e ela falou assim, apóstolo, essa noite estava orando e o Senhor falou comigo para você fazer um jejum de 18 horas porque tem um bruxo que vai tentar contra a sua vida. E aí, irmão? Quer entrar no campo de batalha? Aí eu vi esse tipo de coisa, né? E a gente já sabe, tá? Então, no campo de batalha, querido, você vai entrar no campo de batalha, tá? Querendo ou não, acreditando ou não. Agora, existe diferença daqueles que se preparam para estar nesse campo de batalha e os que ficam tomando pancada o tempo todo, irmãos. Tem crente, irmão, que é mais espancado pelo diabo do que bola de voleibol. Vive tomando pancada, tá recado. Ó, Satanás faz tem crente que apanha, irmão. Entendeu? Assim, ó, os treinamentos, eles vão servir, querido, para posicionar você no reino de Deus, você ser equipado, receber espada. Já aconteceu com você? Então, pois é, acontece com muita gente. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não ensina só, vou te entregar conteúdo no treino, não. A gente ensina você a se posicionar. Tem um monte de gente à margem daquilo que Deus tem para a vida delas, irmãos. Porque não se posicionam, não conhece a sua identidade. Então você faz os nossos treinamentos, você vai entender que você tem uma identidade no Senhor. Tá? Você tem uma identidade, você tem um propósito, tudo isso. Tá? Você vai receber equipamentos espirituais, né, que vão te ajudar nas batalhas. Muita gente tem a sua armadura trocada. Isso acontece muito quando eu estou presente nas ministrações. Pessoas que têm a sua armadura trocada. Lá em São Paulo, eu contei aqui algumas experiências para vocês. Pessoal que foi arrebatado, teve gente que ficou com muito pó de rubi no rosto. Mas eu vi uma moça, eu tive uma visão, estava ministrando, e ela começou a rodar. Ela começou a rodar. Aí eu perguntei ao Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, o que ela está rodando? Porque tem coisas que você tem que, né? Você tem que perguntar, né? O Espírito Santo tem que estar ali afinadinho, né? Aí a minha visão abriu. A minha visão abriu. Eu vi como se um lençol estivesse enrolando ela assim, ó. Só que não era um lençol. Era como se fosse um lençol, mas era um manto. Esse manto era dourado. E ela estava toda de preto. E eu via, quando aquela coisa rodava assim, ó, passava assim em volta dela, eu via aquela coluna dourada. E aí eu comecei a ver a armadura dela caindo no chão. Ou seja, aquele manto estava protegendo o corpo dela. Por quê? Porque a armadura dela estava sendo trocada. E aí eu vi o bracelete caindo, as ombreiras caindo, fui vendo caindo assim, ó. E eu fui contemplando aquela cena e fazendo assim, ó, uau, uau. Porque aquela coisa brilhava, irmãos. É assim, ó, como se ela tivesse, sabe aqueles moinhozinhos de vento? Aqueles moinhos de vento assim que vem e começa a rodar assim no meio do seu quintal? Era mais ou menos aquilo. Só que era todo dourado, não é? Eu rodo muito feito peão, então é isso aí. Então aquilo rodava com ela e eu só via aquela parede dourada, de pó dourado, irmãos. Após gostaria de uma oração para Deus me direcionar no meu trabalho, se continuo ou não com a minha loja. Eu vou orar no final, no finalzinho você me pede, eu vou orar especificamente para Deus trazer uma resposta para você, tá? Então, queridos, ministrar com os anjos é maravilhoso. Eu conto tudo aqui no livro aqui, muitos segredos. Eu ensino a ministrar com os anjos. Tá aqui, ó. Um monte de pastor tá pegando material daqui para ensinar a igreja. Aí não tem autoridade para ministrar com os anjos. Por quê? Eu vou explicar. Ministrar com os anjos como é que eu vou dizer? É uma condecoração, uma espécie de condecoração. Você tem que ter autoridade, você vai ser pastor, profeta, qualquer coisa. Você tem uma autoridade, mas você tem que ter uma condecoração no mundo espiritual. Você tem que ter um chamado para isso,
mexer com essas coisas. E aí, de vez em quando, vem mensagem para mim, apóstolo, tô tentando ensinar aqui, mas nada está acontecendo. Aí a gente tem que explicar. Né? Por exemplo, quando eu recebi o ministério dos anjos, Deus falou assim, ó, tá no livro, estou te dando o ministério de cura, estou te entregando o ministério dos anjos. Na época eu não entendi nada. Esse negócio de estou te entregando. Eu já li 2 vezes o livro dos anjos. Muito bom. É verdade. É top. E aí, eu fui entender depois de muito tempo o que Deus estava querendo dizer com esse negócio de estou te entregando o ministério dos anjos. Aquilo ali, querido, foi uma condecoração que o Senhor me deu, tá? Então, tá aqui, quem quiser, pode fazer o pedido. Os 5 ministérios, os dons da ascensão de Cristo. 170 páginas de muita revelação, tá? Muita revelação, muita. Tá aqui, ó. Tá? Os 5 ministérios. Você vai entender 2000 anos de história da igreja. Aqui, ó, com esse livro. 2000 anos de história da igreja. Eu simplifico aqui, mostro. Vou falar um pouco sobre disso hoje. Você vai aprender muita coisa hoje aqui, tá? Sobre a restauração. E o meu mais novo filho. Olha o meu mais novo filho aqui, ó. O fator Jonas. Olha como que ficou extraordinária essa capa. Aí eu falei, mas o meu mais novo filho, o meu filho mais velho veio aqui com um ciúmezinho, né? Mas papai tá falando do livro aqui, filho, ó. Fator Jonas. Olha aqui como é que ficou bonito, tá vendo? Tá vendo aí, irmãos? Então tá aqui, ó, o fator Jonas, ó. Olha como é que a capa ficou bonitona, irmãos. Ficou top a capa, ó, tá vendo? Olha aí, ó, o fator Jonas. Quem quiser, querido, faz o pedido, tá? E nós enviamos. Apóstolo, os anjos conversam com a gente após o curso de anjos que você ministra? Sim, tá? Tem que estar bem preparadinho para isso. Tá com as capas ativadas, espadas ativadas. Após esses dias, vou ficar com meu pai. Ele é do Candomblé e gostaria que orasse por uma cobertura. Vamos conversar sobre isso. Depois você manda mensagem para mim aí, tá? Manda mensagem. Pessoal que não tem meu WhatsApp, gostaria de falar sobre adquirir livros, treinamentos. Ó, tá aqui, ó, meu número tá aqui, pode anotar, manda mensagem para mim. Então, assim, ó, o treinamento dos anjos vai ativar você, para você ministrar com os anjos, saber onde eles estão. Vai depender muito da sua vida espiritual, tá? Se você não tiver uma vida espiritual, irmão, nem adianta fazer treinamento dos anjos. E outra coisa, fazer treinamento dos anjos, primeiro, fazer treinamento dos 5 ministérios. Primeiro faz o treinamento dos 5 ministérios, você vai estudar 2 meses comigo, profundamente os 5 ministérios. Vai ser ativado dos 9 dons, você vai receber os dons que estão de acordo com o teu chamado, dos 9, tá? Vai receber a ativação dos 5 ministérios, aí você vai ser ativado no ministério que Deus tem para você. Seja os 5 ministérios principais de Efésios 4:11 ou os ministérios de apoio, que é socorros, governos e variedades de línguas. Desses 8 ministérios, algum vai te encontrar, tá? Você vai receber a ativação de 7 capas, capas ministeriais e 7 espadas espirituais, tá? Depois que fizer o treinamento dos 5 ministérios, aí sim eu recomendo fazer o treinamento dos anjos. Os valores dos cursos, 670, treinamento dos 5 ministérios. Dá para dividir até em 12 vezes, meu filho? Dá para dividir até em 12 vezes. Tem os juros do cartão, mas dá para você dividir em 12 vezes, tá? Treinamento Anjos 1, 670. Treinamento de Anjos 2, 670. Anjos 2 só faz quem já fez Anjos 1, por causa das ativações, ok? Depois você vai estar... Ó, tem meus alunos mandam mensagem para mim, apóstolo, tô vendo meu anjo, ele é cinza, tem a armadura tal, papapá. É maravilhoso, tá, irmãos? Quero fazer o curso dos 5 ministérios. Vamos embora, Neuzi, você vai gostar muito, tá? Mas vamos lá, meu povo. Bom, já apresentei os livros, tá? Quem tiver algum interesse, ó, tá aqui.
Você vai crescer muito espiritualmente. Sabia que o pessoal começa a ter experiência com os livros? Tá? Tem uma filha espiritual que Deus me deu. Eu mandei o livro para ela e ela leu e já teve. Ela leu e pegou no sono. Ela já teve um sonho profético. Tem gente que começa a ter pó de ouro nas mãos, pó de prata, óleo. Só de estar com o livro aberto, tá lendo ali e começa. Aliás, vamos fazer todos. Vambora, Neuzi, vambora. O crescimento vai ser assim, ó. Tá? Manuel. Amém, pessoal? Então vambora, vamos lá, vamos orar. Fique atento, tá? É uma live profética, eu vou estar falando de assuntos proféticos, então você sabe muito bem que começam as manifestações espirituais, tá? Pó de ouro, pó de prata, anjos aparecem, vocês sabem muito bem como é que funciona, né? Daqui a pouco eu tenho reunião de rede, às 9 horas, com os meus filhos espirituais. Então vamos embora, vamos acelerar. Feche os olhos aí, você que está na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, tá? Feche os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, leão da tribo de Judá, nós queremos nos render aos teus pés. Sim, meu Pai. Agora, eu quero declarar, Senhor, no mundo espiritual, a nossa dependência, a nossa casa, debaixo da tua mão. Quero ativar o Salmo 23 sobre a minha vida, minha casa. Ó Pai, quero ativar, ó Pai, a muralha de fogo, Senhor, sobre a minha vida, minha casa, meus filhos, sobre a minha vida e minha esposa. Ó Deus, em nome de Jesus, agora seja ativado. Pai, eu quero ativar também a nuvem de glória sobre a casa daqueles que estão ouvindo aqui. Ó Pai, eu oro para que anjos desçam, ó Pai, com novidades dos céus para a vida daqueles que estão aqui ouvindo e que vão permanecer até o final. Ó Deus, em nome de Jesus, absolvendo, ó Pai, o conteúdo dessa live. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos declarar, Pai, que Tu és grande, que a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, também quero ativar as espadas e as capas espirituais agora sobre a minha vida, bem como a unção apostólica e profética. Agora sejam ativados nuvem de glória, pó de ouro, pó de prata. As referências, ó Pai, da Tua presença, nós queremos sentir todas. Seja ativado agora, eu quero liberar no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começou aí, ó. Tem casa que está sendo visitada por anjos. Acabei de ver alguns anjos descendo aí com espada e escudo. Apóstolo, como é que eu vou saber? As mãos. Depois dá uma olhadinha nas mãos. Quem tiver com as mãos com pó de ouro ou pó de prata, é porque é a sua casa que está sendo visitada. Depois você dá uma olhadinha, olha. Se tiver com óleo também, tá? Mas eu acabei de ver. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a restauração, tá? O foco do nosso trabalho é a restauração apostólica, restauração dos 5 ministérios, tá? Precisamos falar disso. Aliás, semana de junho agora, do dia 7 ao dia 10 de junho, se eu não me engano, nós temos a conferência mais importante no que diz respeito ao movimento apostólico e profético no Brasil, que vai ser o CLAM. É o primeiro conselho latino-americano, tá? Que vai ter das redes apostólicas dos Estados Unidos e Brasil, que vai acontecer em São Paulo, tá? Então quem estiver aí, né, em São Paulo, Rio, aí nesse eixo aí, gostaria de estar presente, eu vou estar lá, tá? Vai estar lá, quem vai estar ministrando? Ricardo Wagner, Gauss Coraiola, o John Enlow dos Estados Unidos, Mark Belilis, vozes apostólicas e proféticas, tá? Que estão, ó, em parceria com a nossa rede, a rede apostólica cristã do Brasil, que eu faço parte, tá? Então, nós vamos estar em São Paulo do dia 7 ao dia 10. Eu não vou ministrar, me perguntaram, após não te vi no cartaz. Eu falei, quem sou eu para estar no meio desses caras aí? Só tem gigante, né? E quem sou eu para estar no meio deles? E aí brigaram até comigo por causa disso, né? Mas tudo bem, mas eu vou estar lá sentadinho ouvindo, tá? É uma conferência muito específica, tá? Então você que é envolvido com o apostólico profético, eu quero conhecer mais, você precisa estar nessa conferência, tá?
Tá aí no meu Instagram, depois você dá uma olhada lá. JB Carvalho vai ser, lembrei que agora, vai ser um dos preletores, tá? JB Carvalho, o apóstolo Adriano do Ramo Estendido, uma turma muito fera que vai estar ministrando. Então vamos lá, meu povo, presta atenção aqui, ó. Vamos estar falando um pouquinho sobre a restauração, tá? Restauração apostólica, profética, tá? O movimento de restauração que se iniciou a partir do ano de 1500. Tá? O ano de 1500 foi o ano em que nós, do movimento apostólico, acreditamos que começou o movimento protestante através da voz profética de um homem chamado Martinho Lutero. Você conhece muito bem Lutero, tá? Lutero iniciou ali, não é, com a sua voz profética e apostólica. O movimento apostólico e profético acredita que Lutero, ele não pode ter, né, ele era monge, né, tinha lá sua configuração dentro do movimento católico e tal, mas a unção dele era apostólica e profética por aquilo que ele fez. De estabelecimento, de proclamação, tá? Ele proclama como um profeta, mas ele estabelece bases como um apóstolo, tá? E aí, pessoal, a partir de 1500 começou o processo que nós chamamos de processo de restauração, tá? Hoje nós vamos falar de apóstolos mestres, mas eu preciso falar um pouquinho sobre essa questão. E aí, por exemplo, nós temos em 1500 o início do movimento de restauração, tá? E aí nós temos algo muito forte que acontece ali, tá? A partir de 1500, por exemplo. Salvação pela graça, através da fé. Foi algo que foi muito bem estabelecido nesses dias, nos anos de 1500, tá? Mas para 1517, quando a voz de Lutero começou a ecoar, não é? Por assim dizer. E aí nós temos 1500, início dessa restauração. 1600 nós temos um movimento evangélico. E aí, muita gente não sabe o que eu vou dizer. A partir de 1600, batismo com água. E aí, a partir de 1600, foi a separação total da igreja e do Estado. Houve uma separação. Por quê? Porque a igreja e o Estado se tornou praticamente uma coisa só. Quando isso, apóstolo? A partir do ano de 312 da era cristã. A partir de 312 da era cristã, quando Constantino ascende ao poder, os 5 ministérios de Efésios 4:11, que foram muito bem estabelecidos quando Jesus ascendeu aos céus, esses 5 ministérios caem. E aí, os 5 ministérios se transformam naquilo que nós chamamos de o Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37. Aí, olha só o que acontece. Deus, sabendo que a doença iria ser estabelecida, ele vai lá e já providencia o quê? O remédio. Então, Jesus, por exemplo, ele não morre na cruz há 2000 anos atrás. Primeira carta de Pedro vai dizer que Jesus ele morre na cruz antes da fundação do mundo. Então, por exemplo, Jesus morre há 2000 anos atrás na cruz, ok? Beleza. Ele morre nessa dimensão, ele morre em carne, ok, morreu na cruz. Queridos, pó de ouro, tá acontecendo aí, ó. Olha as mãozinhas aí de vocês aí, ó, mãozinhas, ó. Essa mãozinha aí, essa casa aí tá sendo visitada. Glória, glória de Deus, tá? E aí, Jesus morre na cruz, ele ascende aos céus, ele dá dons aos homens. Os 5 ministérios, as suas 5 essências, ele joga para a terra. Ele joga para a terra, vai cair, né, sobre homens que seriam apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. São mantos, né? Poderíamos dizer que são mantos. Cada ministério desse é um manto. Só que 600 anos antes, Ezequiel foi levado lá na frente. Vamos botar assim, 1000 anos lá na frente. Por quê? Porque os profetas dimensionais entram por portas, eles vão no futuro, sabia disso? Eles voltam lá no passado, eles têm visões, tá? Então, como que nós vamos determinar isso?
De que nós vamos chamar esse tipo de profeta? Profeta dimensional, tá? Eles entram por portas. Então, o que aconteceu? Ezequiel entra por uma porta, vai lá no futuro. Quando ele olha, ele vê o vale de ossos secos. Deus faz uma pegadinha com ele, fala assim, esses ossos podem reviver? Ah, Senhor, tu sabes, né? Aí o que o Senhor fala para ele? Então profetiza, filho do homem. Ezequiel profetiza, o Espírito vem dos quatro ventos, entra naquela ossada, né? E aí o osso corre para o teu osso, tendões e nervos, depois músculo, depois carne, depois pele. Ok? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui que aconteceu em Ezequiel 37. Tá vendo? A ação do Espírito, tá? Levantando aquele exército que antes era osso seco. Tá entendendo? E aí, acredita-se o quê? Ezequiel profetiza 600 anos. Mas aí vem Martinho Lutero, no ano de 1512, 13, 14, 15, 16, 17, mais ou menos nessa fase, e começa a fazer um trabalho de restauração. Ele começa a proclamar: o portal se abre novamente, como diz o Davi Rebolo, o portal se abre novamente, né? E aí começa o período da restauração. E aí nós falamos de 1500, o movimento protestante, salvação pela graça, foi muito forte. Efésios 2:8 fala de a salvação pela graça. 1600, o movimento evangélico, que foi batismo com água, não é? Separação, querido, de igreja do Estado. Lembra que a partir de 312, a partir do terceiro século, a igreja ela se tornou una com o Estado. E aí começou a surgir o que ali? Padres, bispos e papas. Por quê? Porque Constantino deu uma canetada, os 5 ministérios caíram, as 5 essências do Cristo desapareceram. Eles fizeram o quê? De forma espiritual, o Constantino, influenciado pelo espírito grego. Por quê? Porque Roma acaba sendo influenciada pela Grécia. E nós sabemos quem é a que regia espiritualmente a forma de pensar, não é? Que é o espírito grego, o espírito da Grécia. E o espírito da Grécia influenciando Constantino, sabendo que os 5 ministérios, cada um apresenta 20% do Cristo. Por quê? Porque os 5 ministérios já estão lá no tabernáculo. Ok? Na porta do tabernáculo. Ninguém vai conhecer o interior do tabernáculo se não passar pelos 5 ministérios, irmãos. Ouçam o que eu estou dizendo. Então o apóstolo apresenta 20%, o profeta 20%, o evangelista 20%, o pastor 20%, o mestre 20%. O que aconteceu? Constantino na canetada faz isso aqui, ó. Os 5 ministérios caem, vira vale de ossos secos. 600 anos. Ezequiel vai lá na frente, talvez 1000 anos lá na frente. Vamos botar 700, 600, isso não dá para dizer exatamente, mas 600, anos 600 da era cristã. O vale de ossos secos estava ali, morto, tá? Mofado, só osso seco. Que aí essa realidade vai mudar a partir de 1517. A voz profética abriu o portal. Martinho Lutero começa o processo de restauração. E aí eu falei, 1500, o quê? Movimento protestante. Foi ali que, ó, a Igreja Católica perdeu seu poder e aí nasceu o quê? O movimento protestante, tá? As igrejas evangélicas, elas vão vir ali dessa movimentação. Ano 600, 1600, batismo com água, separação de quê? Da igreja do Estado. Começou ali. Ó, a igreja do Estado começou a se separar. Entendeu? Porque essa foi uma jogada, irmão, lá de Constantino lá atrás, que colou. E aí nós temos toda aquela escatologia da prostituta que está sentada sobre muitas águas. Profeticamente, muitas águas fala de quê? Povos, línguas, nações, que é onde a Igreja Católica está estabelecida, tá? 1700, qual foi o movimento de 1700? O movimento de santidade, santificação, a igreja separada do mundo. Foi 1700, pode pesquisar aí no Google.
1700. Movimento de quê? De santidade. 1700. Foi aí, queridos, olha só como que foi importante aquilo que o apóstolo profético chamado Martinho Lutero fez. Quando ele separa aquilo que é bíblico daquilo que não é bíblico, ele pega as 95 teses, vai na porta da igreja de Wittenberg e coloca. Pronto, ali começou o inferno na vida de Martinho Lutero. Porque aí começa perseguição, papapá. Bom, tá lhe dando... Satanás, ele tá tomando umas flechadas no coração. Por quê? Porque de 312 a 1500 ali, Satanás conseguiu destruir a igreja de dentro para fora, fazendo com que os 5 ministérios desaparecessem historicamente da igreja e a sua unção também. Porque não era permitido que homens com unções apostólicas, proféticas, se envolvessem com nada que era da esfera religiosa. Por quê? Já tinha padre, bispos e papas. Uma jogada do inferno, irmão. Conseguiu paralisar a igreja nesse tempo. Não sou eu que estou dizendo isso. O Bill Harmon fala disso. Peter Wagner fala disso. Então, aí você vai falar assim, a igreja ficou neutralizada? Ficou. A igreja deixou de ser missionária, a igreja deixou de ser apostólica de 312 a 1517. Irmão, quando você vê os filmes do período medieval, quando você vê a igreja, você vê sempre aquele mausoléu, não tem vida. Não tinha vida. Eu falo por que não tinha vida, eu explico tudo isso no livro. Eles mexeram na essência do tabernáculo. Entendeu, Neuzi? Eles mexeram na essência do tabernáculo. Olha só, presta atenção. Se nós temos a palavra está ligada ao verbo. Se o verbo é Jesus, se eu mexo na palavra, eu estou mexendo em algo que não é para mexer. Se Jesus ele é a palavra, eu não posso tirar coisas e acrescentar outras. E ninguém pode apresentar um outro evangelho. É Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. E o que é o tabernáculo? Em todas as suas medidas, em todos os seus toda a sua mobília, é Cristo, e cada coisa aponta profeticamente para algo muito maior. Por exemplo, você tem a prata que fala de redenção, você tem o bronze que fala de juízo, e você tem o ouro que fala de divindade. Se Arão chega para Moisés e fala assim, olha, Moisés, acabou a prata, vamos colocar o bronze no lugar, sabe que Deus falou que ia acontecer? Morte. Não podia ter isso. Por quê? Porque a palavra, querida, ela não pode ser manipulada. A palavra manipulada, ela vai gerar morte. E é o que nós chamaríamos profeticamente de morte na panela. Mas aí tem que ter alguém com uma voz profética, madura, semelhança de Eliseu, e falar assim, ó, não, vamos botar farinha aí. Vamos botar farinha, põe farinha aí. Farinha, que é o elemento do pão, fazendo uma alusão ao pão vivo que desceu do céu. Para quê? Para que a morte se torne vida. Os profetas têm esses insights, irmãos. Por isso que os profetas são tão importantes nesses dias de tanto engano na igreja, de fogueira santa, de não sei o quê, de tanta palhaçada que eles criaram. Aí vem os profetas assim, ó, não, morte na panela, cara, para com isso. Tapa nos peitos, ó, morte na panela. Morte. Por quê? Mexeu no tabernáculo, irmão, mexeu na palavra. O que aconteceu a partir do ano 312 da era cristã? Mexeram no tabernáculo. Quem fez isso? Constantino. Inspirado. Irmão, olha só. Ou você é inspirado pelo Espírito Santo, ou você é inspirado por demônios. Quando você vê Paulo Freire, quando você vê esses homens aí, Raul Seixas, que tiveram aí a sua projeção, homens como aquele Paulo Freire, oh meu Deus, Paulo Coelho. Irmão, olha da onde é a influência que esses homens receberam. Tem um monte de vídeo no YouTube falando da influência, por exemplo, de Raul Seixas, Paulo Freire, Paulo Coelho, irmãos, Paulo Coelho.
Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Ou você é inspirado pelo Espírito Santo e você consegue trazer os desenhos do céu para a terra, querido, aquilo que Deus estabelece, ele vem e confirma. Ele estabeleceu o tabernáculo. Quando o tabernáculo estava finalizado, aconteceu o quê? Fogo. Desceu um tabernáculo. Desenhos do céu. Porque Satanás, ele manda desenhos para a terra o tempo todo. Os bruxos fazem o quê? Abrem os portais para que esses desenhos venham. Aí entra coronavírus, entra na nossa dimensão, começa a acabar com tudo. Aqui na minha cidade, eu discerni um desenho do inferno. As crianças com pneumonia e bronquiolite. Eu discerni o desenho, esse desenho. E eu comecei a combater esse desenho do inferno. Eu comecei a reescrever um desenho novo. Sabia que nós temos esse poder e essa autoridade? Nem todos têm. Mas você precisa entender a esfera que você anda. Tá entendendo? Então o inferno manda desenho para a terra o tempo todo. Manda desenho para a terra o tempo todo. O que foi o Holocausto? Um desenho do inferno para a terra. Os bruxos vão abrir um portal. E aí aquele desenho do inferno entra para a terra. Então, 1700, movimento de santidade. Então, por exemplo, em 1700, a partir de 1700, foi só limpar a palavra. Limpou a palavra, voltou para a palavra em 1517, com Lutero, separou as teses, foi na porta da igreja de Wittenberg, bufo, colocou. Ele não pensava em sair da igreja católica, ele foi expurgado. Porque é assim, ó, quando você está cheio do Espírito Santo, lugares viciados não vão suportar você, vão botar você para fora, irmão. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Primeiro, ele se entregou, né? A minha vida eu a dou. Mas Jesus, ele era insuportável. Era tanta vida que aqueles que estavam mortos falavam assim, eu não ando aguentando. Ou a gente fica igual a ele, ou a gente mata ele. Só que como a gente não sabe o que fazer para ficar igual a ele, nós somos religiosos demais, somos filhos da ira, filhos da condenação, nosso coração não compactua com o evangelho, a gente mata. Ele é insuportável. Então o sistema sempre vai expurgar. Expurgaram quem? Irmão, para um homem ser expurgado, ele tem que estar debaixo de uma unção muito violenta. Para quê? Romper com o sistema. Aí ele vai ser acusado, aí ele vai ser denunciado, aí vão querer botar ele na fogueira, aí vão querer empalar ele, vão querer fazer o que acontece. Olha a história. O que aconteceu a partir de 1500? Olha o que aconteceu com Jerônimo Savonarola. Olha o que Savonarola fez. Porque olha só, quando você olha para Lutero, você não pode deixar de olhar para Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola foi como se fosse um precursor. Ele começa a meter o dedo na ferida, começa a denunciar o clero, começa a denunciar o rei, começa a denunciar os ricos da sua época. A desigualdade social, ele começa a botar o dedo na ferida. Só que ele começa. Só que quando chega um certo período da vida dele, ele começa a ser perseguido até que é morto. Mas como sangue de Marte é como adubo, surge o Lutero, estudioso, que está dentro do sistema, vendo tudo está errado. Aí o Espírito Santo vem e chama, faz o chamado, coloca a unção sobre ele. Glória a Deus. Pastor Everton aqui. Shalom, pastor Everton, Paraná. Ô pastor, o pastor Everton, querido, seja bem-vindo aqui. Pastor Everton e a esposa dele participaram do seminário Anjos em Itapuruçá. Eles saíram do evento, entraram no carro, diz que o motorista do Uber ficou aleluiado com a presença de Deus dentro do carro. Pastor Everton, eu não esqueço desse testemunho. E aí eles chegaram em casa e começaram a ler esse livro aqui, ó. E eles estavam... A esposa dele estava lendo no quarto. Quando ela olhou assim, a mão dela estava cheia de pó de ouro e o filho deles estavam cheio, da cabeça aos pés.
E não foi só isso, foram dormir. Ela teve uma visão, ela viu anjos descendo no quarto com uma bandeja. Foi muito forte, irmãos. Aqui, ó, pastora Luana. Ela tá aqui, ó. Irmãos, os livros são portais. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então, eu preciso que você entenda isso. Quando houve essa separação, a partir de 1517, através da voz profética e apostólica de Lutero, sabe o que aconteceu? Começou os avivamentos. Por quê? Não poderia ter avivamento em cima de mentira. O que se tornou a Igreja Católica? A Igreja Católica, irmão, se tornou uma mentira contada e repetida várias vezes. Porque se você olhar século IV, o que aconteceu no século IV? Eu vou ler para você aqui. Presta atenção como que Satanás, ele conseguiu minar. Eu vou ler para você só para você entender como que Satanás ele conseguiu minar e começou a trazer tanta mentira. Deixa eu olhar aqui, estou com o material aqui aberto aqui em cima. Eu vou ler para você. Olha só, século IV, oração aos mortos foi introduzida. Sabe a oração aos mortos? Que muitos de nós fizemos lá quando a gente estava no engano? Oração aos mortos. E sinal da cruz. Tem gente que faz sinal da cruz e nem sabe de onde veio do século IV. Isso foi introduzido, tá? Como dogma, doutrina, vamos botar assim, dentro daquilo que nós chamamos de movimento da Igreja Católica. Século V, Maria é proclamada Mãe de Deus no ano de 431 da Era Cristã. Maria proclamada Mãe de Deus, não é nem Mãe de Jesus não, tá? É Mãe de Deus. Estou lendo as 3 dimensões da oração. Que maravilha, tá gostando? Fala aí para nós. Século VI, o dogma do purgatório. Criaram outro lugar, não é só céu e inferno, como diz a palavra de Deus, passando o homem da morte, só lhe resta o juízo. Céu e inferno, a base está lá em Lucas capítulo 16, se eu não me engano, a parábola do rico e do Lázaro. Se houvesse purgatório, Jesus falava ali, certo? Mas não, é inferno ou céu. O que eles acrescentaram? Dogma do purgatório, para dar uma refrescada, né? Século VIII, culto a imagens e relíquias. Sabe aquele monte de santo? Começou, sabe quando? No ano 789 da Era Cristã. Século IX, canonização dos santos católicos, ano de 880 da Era Cristã. Você está entendendo? Então, olha só, século IV, século V, século VI, século VII, oitavo, nono, tá? Tudo que feria a palavra de Deus foi adicionada, Satanás destruindo de dentro para fora. Entendeu? Aí Lutero vem, estabelece as suas teses, há uma separação, nasce o protestantismo, a Igreja Católica permanece do jeito que está, no erro, no engano, sendo, né, a prostituta que nós conhecemos muito bem. Ano de 1700, movimento de santidade, começou o quê? Os avivamentos. Aí você fala assim, ó, mas antes de 1730, houve avivamento? Não houve, irmãos. Não tinha avivamento. Por quê? Porque o que nós tínhamos antes de 1517 era mentira, era tudo engano. Era assim, ó irmão, como é que eu vou explicar isso? Era uma comida que era fermentada. Tá entendendo? Era uma comida fermentada. Antes de 1517 para trás, comida fermentada, meu irmão. Tá entendendo? Então, era verdade misturado com mentiras. É isso que você precisa entender. E aí não poderia haver o quê? Avivamento. Deus vai avivar o quê? Mentira? Não. Aí, quando surgem homens como John Wesley, George Whitefield, a partir de 1730, 30 alguma coisa, 30, acho que é 1730, começam os avivamentos. O avivamento começa com um homem que tinha o apelido de Tição tirado do fogo. Meu Deus. Me chamaram de Tição tirado do fogo uma vez.
Eu acho que foi o maior elogio que eu recebi na minha vida, irmão. Meu Deus do céu, eu acho que nós não somos dignos desses apelidos santos, não, sabe, irmão? Nós não somos, não. E aí, movimento de 1700 foi o quê? Movimento de santidade, santificação, que a igreja se separou da onde? Do mundo. Movimento pentecostal, ano de 1800. O que aconteceu nos anos de 1800? Cura divina para o corpo físico, cura pela expiação. Cura da expiação. Começou com quem? Um homem chamado John Alexander Dowie. Hoje você abre a internet, aí, seu Instagram, YouTube, TikTok, você vê os homens orando por cura, né? A gente vai lá, ora, a pessoa recebe aquela cura, levanta da cadeira de roda. Irmão, até o ano de 1800 não era incomum. A igreja nesse tempo era uma Brastemp, sabe? Gelada demais. Entendeu? Era gelo puro, irmão, não tinha. E aí surge John Alexander Dowie, a partir dos anos de 1800, e começa o quê? Um movimento de cura divina para o corpo físico, através da expiação. Usava-se os versículos que falavam sobre a expiação e orava, né, por cura divina. E aí começou esse movimento de cura. Aí chegamos no ano de 1900. O que aconteceu? Ano de 1900, batismo com o Espírito Santo, falando em línguas, dons do Espírito. Tudo processual e progressivo. De 1500 a 1900, tudo processual e progressivo. Tá entendendo? E aí, temos em 1900 o movimento pentecostal, que é batismo com o Espírito Santo. Irmão, olha só, de Atos, daquilo que aconteceu em Atos, com a descida do Espírito Santo em Atos, até aqui, irmão, você não ouvia falar do Espírito Santo, irmão. Você não ouvia falar. Não havia uma valorização da pessoa do Espírito Santo. Mas a partir de 1900 começou os movimentos os focos. E aí nós temos quem? Nós temos William Seymour. Primeiro surge Evan Roberts pregando em Gales, 1904, 1905, pregando, né, nas cavernas lá de extração de carvão. O homem está incendiado. Evan Roberts orava algumas horas por dia, falando: Senhor, dai-me o país de Gales. Deus deu. O avivamento do país de Gales foi assustador, irmão. Varreu tudo o país de Gales. Tudo por causa da oração de Evan Roberts. E aí, depois, 1906, surge quem? Lá na América. William Seymour, pastor negro, batista, cego de um olho. Orava 8 horas por dia, falando: Senhor, queima, traz a chama do avivamento como o Senhor fez lá em Atos. Shalom, Rodrigo querido, seja bem-vindo. Glaucia, Rose, seja bem-vindo. E aí o que aconteceu, irmão? Numa dessas reuniões comuns de célula, que se chamaria de célula, né, o William Seymour, ele vai à casa de um homem chamado Lewis. E aí ele vai na casa de Lewis, abre a Bíblia, abre em Atos, se eu não me engano, e começa a falar o texto que a gente conhece bem, que o Espírito Santo desceu, tal. De repente, esse Lewis, ele é batizado com o Espírito Santo. O William Seymour ficou meio assustado, porque o homem começou a orar em línguas, aquela coisa toda ali, né? E aí, aquela coisa toda, o fogo desceu ali, aí o William Seymour tinha uma outra reunião para fazer na casa de um casal. E aí o William Seymour chama o Lewis, fala assim: olha, eu tenho uma outra reunião, vamos comigo? Vamos. Chega lá, abre a Bíblia lá em Atos, né? Eis que o Espírito Santo desceu, né? É o texto básico ali da descida do Espírito Santo em Atos. Rapaz, diz que o fogo pegou ali, começou a pegar todo mundo, daqui a pouco eles vão lá para casa, onde era um galpão,
de roupas ou alguma coisa assim. A gente começa a pregar ali, de repente as pessoas começam a fluir ali. E o fogo, irmão, do pentecostalismo acendeu ali com força. Chegou no Brasil a irmã Celina de Albuquerque, né, lá em cima do mapa, lá no Nordeste, e começou a incendiar, nasceu a Assembleia de Deus da irmã Canela de Fogo, chamada Celina de Albuquerque. E veio também mais 2 missionários americanos, chamados Bruna e Vingre, e começaram a pregar lá em cima, lá no Pará, né, no primeiro lugar, né, onde o evangelho começou a chegar no Brasil com força, lá em cima, lá no Pará, Belém do Pará. Então, movimento anos de 1900, movimento pentecostal, 1950. Aí, pessoal, começa o quê? Começa a restauração dos 5 ministérios. E aí, 1950, começa aquilo que nós chamamos de movimento de chuva serôdia, tá? Movimento de chuva serôdia, presbitério profético, louvores e adorações melodiosas. Começou a partir de 1950. 1950 começou também, olha só, dobra agora sua atenção aqui, ó. Começa o quê? Começa a restauração dos ministérios. Evangelismo de libertação. O ministério do evangelista é devolvido e reativado na igreja. Então, o ministério do evangelista e evangelismos em massa. Começam os evangelismos em massa. E aí nós temos no Senado homens como T.L. Osborne. Nós temos a Allen, temos também John D. Lake, nós temos Kathryn Kuhlman, surgindo nesse cenário de 1900. Nós temos Billy Graham, pregando para as massas. Olha os evangelistas explodindo. Essa unção começou a ser derramada, jogada para a igreja de volta. John D. Lake, meu Deus, esse homem ele era extraordinário. Era uma fé absurda que esse homem tinha, John D. Lake. Oral Roberts, nossa, irmão, a década de 50 e depois. Meu Deus, eu estou todo arrepiado só de falar. Meu Deus do céu, é uma unção poderosa. Começa em 1950. Ministério do evangelista ser devolvido à igreja. Sabe por que as igrejas começaram a crescer? Porque o evangelista como é que eu vou explicar? O evangelista, tá entendendo? E aí o evangelista, que é aquele que vai lá fora, prega fora da igreja, começou a ganhar algo, trazer aquele monte de almas para dentro da igreja em 1950. 1960, movimento carismático. Começou o movimento carismático, renovação de todas as verdades restauradas para toda a igreja. Pastores foram restaurados. Então, anos 50, evangelista. Anos 60, pastores sendo devolvidos para a igreja. Anos 60. Renovação de todas as verdades restauradas para todas as igrejas. Pastores foram restaurados à liderança suprema de suas igrejas locais. Tá entendendo? Anos 60. Anos 70, movimento da fé. Começou lá em 1500. Movimento protestante, movimento evangélico, movimento de santidade, movimento de cura, de fé e cura, movimento pentecostal, movimento de chuva serôdia, evangelismo e libertação, 1950, 1960, movimento carismático, os pastores começaram a ser devolvidos para a igreja. 1970, o mestre começou a ser devolvido para a igreja. Pode fazer uma pesquisa histórica aí, você vai ver que o conhecimento veio a fluir nas igrejas evangélicas a partir dos anos 70. Pode pesquisar, você vai ver. Foi quando começaram a surgir homens como John Piper, homens como Russell Shedd, um doutor Shedd, né? Esses homens começaram a surgir tudo na década de 70 para ensinar a igreja. Então, anos 70, ministério do mestre, movimento da fé. Anos 80, movimento profético.
profético começou a ser restaurado, anos 80. Dons começaram a ser ativados, começou a fase das ativações, porque profetas trabalham diretamente com as ativações, tá? Adoração de guerra, anos 80. Profetas para as nações. E aí nós temos uma comitiva profética com Guilherme Maldonado, Peter Tan. Nós temos Rony Chaves, temos Cindy Jacobs, muito novinha nos anos 80, mas já aguerrida. Nós temos no final dos anos 80, Ana Mendes. Temos Ana Mendes surgindo no cenário. E o que aconteceu? O ministério do profeta foi restaurado e uma companhia de profetas surgiu, principalmente nas Américas. E aí o que aconteceu? Anos 80 começaram os atos proféticos. E as nações começaram a ser libertas por causa de atos proféticos feitos no Everest, Janela 1040. Nós temos atos proféticos que foram feitos na Baía de Guanabara. E vários. Ana Mendes. No Nepal. Vários atos proféticos que libertaram, assim, ó, nações, irmãos. A cortina de ferro caiu por causa de ato profético. O espírito do comunismo começou a ser ferido nos anos 80 por causa de atos proféticos. O muro de Berlim caiu por causa de atos proféticos. Nós temos documentado histórico de atos proféticos que foram feitos para derrubar. Isso não é muito falado por causa de perseguição, porque o comunismo é assim, ó, é a ferramenta de Satanás, né? Ferramenta escatológica para os tempos finais, de perseguição. Então, tudo isso, irmão, você não sabe. Mas pessoas de países do continente africano, né? Não pro lado de cá, mas o evangelho, olha só, escuta isso. O evangelho só chegou a lugares por causa dos profetas que se levantaram nos anos 80. Porque nós estamos no tempo de conclusão de todas as coisas. Então nós temos o ministério profético sendo levantado, a unção de profeta sendo levantado nos anos 80. Muitos atos proféticos feitos pelo mundo afora. Muitos. Com Rony Chaves, Peter Tan, Peter Wagner, Bill Harmon, todos que são do movimento apostólico hoje estiveram lá nos anos 80, esses homens mais velhos. O Peter Wagner já morreu, mas Bill Harmon, por exemplo, está vivo ainda. Guilherme Maldonado, Rony Chaves, tem mais alguns, John Canistrassi, deixa eu ver aqui o nome. Eu acho que John Canistrassi. Esses homens estiveram presentes, muito presentes, nos anos 80, fazendo atos proféticos por todo o mundo. Quer ver? Doutor Henrique Ramaia, Richard Chakarian, Roger Weller, Fred Roberts, Ron Chaka, David Canistrassi, homens que estiveram nos anos 80 fazendo atos proféticos, ó, Deus mostrava o lugar, eles iam. Se você não conhece os livros da Ana Mendes, gostaria de entender sobre atos proféticos, você precisa ler, urgente, irmão. Ela fala de coisas assim, ó, que não dá nem para falar no púlpito da igreja. Olha lá, lê lá para você entender, tá? Porque é um negócio violento demais, as coisas que a Ana Mendes fala. Tá, então, chegamos nos anos o quê? 90. Movimento apostólico. E aí o que foi restaurado na igreja? Sinais miraculosos, sinais e maravilhas, ministério apostólico sendo devolvido. Olha só, anos 90 começou sinais como dentes de ouro, nunca visto antes na história da igreja. Dentes de ouro começou a acontecer.
na igreja. Por quê? Anos 90, Ministério Apostólico, que vai carregar o quê? Essa patente, dentro dessa patente, sinais, maravilhas, prodígios, milagres criativos começaram a ser devolvidos para a igreja. Por quê? Porque começou o período da restauração apostólica. Aí, nos anos 90, acho que 98, foram perguntar ao doutor Russell Shedd, debaixo de deboche, aquele repórter, né, botou o microfone na boca dele. O doutor Russell Shedd era um doutor batista. Botaram o microfone na boca dele e falaram assim: ô doutor Shedd, esse negócio aí dos pentecostais aí, negócio de dente de ouro. Acho que ele olhou e falou assim: não fale mal. Isso é um movimento legítimo do Espírito Santo por esses dias. Acho que o repórter ficou meio, se eu não me engano, a revista Vinde, né, na época, isso, 1998. Tem aí no Google, aí na internet, você procura aí. Então, irmão, anos 90, o entendimento da reforma apostólica surgiu nos Estados Unidos através de Bill Hamon e Peter Wagner como os principais do movimento, trazendo essa realidade. Começou a surgir várias companhias apostólicas nos Estados Unidos, anos 90. Em 1992, começou as primeiras conferências apostólicas e proféticas. Anos de 91, 92, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, na Flórida, começou. Quando chega mais ou menos no ano de 2000, chega no Brasil Rony Chaves, vindo da Costa Rica, tá? E mais um ou dois apóstolos americanos chegam aqui, né? O René Terranova, Jéssica Cardoso, Márcio Valadão, Valnice Milhomens, Neuza Tioca, eles estão todos nessa primeira conferência que foi feita no Brasil, se eu não me engano, em Manaus. E aí o Rony Chaves e o Bill Harmon levantam os primeiros apóstolos no Brasil, e é onde, se eu não me engano e se bem me lembro, René Terranova é reconhecido, tá? Anos 2000. Depois Léo Oliveira, Glaucio Poraiola mais para frente, mas é mais ou menos isso. Não vou falar muito para não errar, mas é mais ou menos esse desenho. Então, o que nós temos? Movimento apostólico que começou de René Terranova, surge os Estados Unidos, trazem a visão do apostólico, chega no Brasil em 98, 99, 2000, e aí começa a falar, né? Começa-se a falar do ministério apostólico. René Terranova começa a fazer as suas redes, conferências, aquela coisa toda, e começa a levantar os primeiros apóstolos. Aí começa, né? O pessoal fala que houve muito erro, né? Tinha que dar lá uma oferta. E o Castellanius entra um pouco antes de René Terranova. Castellanius, ele é da Colômbia, ele entra um pouco antes de René Terranova na visão, tá? Castellanius entra um pouco antes do René Terranova na visão. Mas, bom, eu acho que eu gastei todo o meu tempo para poder estar falando dessa questão aí da restauração. Mas o que eu queria mesmo falar é que debaixo de todo esse conceito, nós temos aquilo que nós chamamos de bivocacionalidade. Porque, por exemplo, tem muita gente que pensa o seguinte: não, eu sou pastor, vou ser pastor a vida inteira. Ok, nós teremos alguns Márcios Valadões, tudo bem, mas nem todos estarão no mesmo ministério a vida inteira, tá? E o princípio disso está em Mateus capítulo 24, versículo 13, na parábola dos talentos. Porque todos nós, irmãos, eu, você, todos, tá? Recebemos uma quantidade de talentos. Agora, se você vai multiplicar, é com você. Eu multiplico o meu, corro atrás para multiplicar o talento meu todo dia. Quando você multiplica o que você tem, você recebe promoções no reino de Deus. Tá entendendo? E existe aquilo que nós chamamos de progressão ministerial. Eu assisti René Terranova de madrugada nos anos 2000.
Sim. Ele teve muito programa de televisão, ele prosperou muito, enriqueceu muito, cresceu muito, sabe? René Terra Nova, né? Acho que é um dos pastores brasileiros, líderes brasileiros que mais vão a Israel. Eles têm, não precisa nem de visto para entrar em Israel, sei lá como é que funciona. Eles entram como se estivessem entrando dentro de casa. Então, progressão ministerial. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sei se vocês perceberam, mas quem acompanha o Anderson Silva vai lembrar que uns 3 meses atrás o Anderson Silva estava com uma espécie de crise. Ele se afastou da liderança da sua igreja local. Por quê? Porque o Anderson Silva ele é bivocacionado. Só que dentro da sua teologia não comporta isso como eu vou falar aqui, de ser bivocacionado, de ter 2 funções. Então ele, assim como eu, começamos no ministério pastoral, mas com um forte veio do ministério do profeta. Então, por exemplo, a unção profética que está sobre a vida do Anderson Silva não é semelhante à unção de Elias, Eliseu e Moisés, que eram profetas de poder, orava estabelecimento, cai fogo do céu, nuvem de glória. Não. A unção profética que está sobre a vida do Anderson Silva é a unção de Jeremias. Ele está derrubando, mexendo com o sistema, está derrubando, mas ele também está plantando e edificando. Ah, mas eu não sou contra esse negócio de denunciar pastor. Não estou falando do método, estou falando da unção que está sobre a vida dele. Ele não entende isso. E aí o que aconteceu? O ministério do profeta, ele ganha muito mais proeminência. E aconteceu o quê? A unção dele pastoral foi embora. A unção dele foi embora. O que aconteceu? Ele não conseguia passar 10 minutos aconselhando um casal dentro do gabinete, irmão. Coisa que pastor faz e leva o dia inteiro. Por quê? A unção pastoral foi embora. Ele começou a ficar meio agoniado, sem saber o que está acontecendo. Tem vídeo dele falando sobre isso daí. Ele se afastou da função de pastor da igreja, lá, a Vivo por Ti, e ele está hoje num trabalho social como profeta, mas a mente dele não entende muito bem essa movimentação, mas nós entendemos porque falamos disso 24 horas por dia. Então estou falando o que aconteceu com ele. Por quê? Ele progrediu. Só que o ministério profético ascendeu muito mais do que o ministério pastoral. Por quê, irmão? Porque o ministério pastoral é para a igreja local, o ministério profético é para o corpo de Cristo. Entendeu, Luana? Então, eu conheço muitos pastores que vêm fazer treinamento aqui, ó. Toda turma tem pastor em crise, falando assim, apóstolo, eu não quero mais tocar a igreja, não quero mais estar à frente da igreja. Aí, quando a gente vai fazer uma análise, vai fazer as ativações e tal, a gente vai ver que essa pessoa ela já não está mais no ministério pastoral, ela foi embora. Ela agora está no ministério profético ou apostólico, que é o que sempre acontece. Aí você tem pessoas que são ungidas erradas. Por exemplo, tem pessoas que têm um chamado de evangelista, é uma unção que está na vida desse cara. Mas aí ele entra em algumas denominações, alguém vai lá e unge, ele é pastor e fala assim, ó, tem um ponto de pregação para você cuidar. O cara chega lá com todo o gás. Chegou lá, tinha 10 pessoas. Ele não é pastor, ele é evangelista. Em menos de 6 meses, aquelas 10 pessoas foram embora, só sobrou 2 pessoas. O cara entra em crise. Por quê? Foi ungido a pastor, mas é evangelista, tá lá. Ele não tem palavra para alimentar, ele tem palavra para ganhar. Ganhar, ele ganha em 5 minutos, mas ele não tem a ferramenta para cuidar. Isso acontece toda hora, todo dia. Erros como esse acontecem muito em igrejas pentecostais e neopentecostais. O cara chegou na igreja pentecostal, opa, olha, nós vamos dar oportunidade ao irmão que chegou aqui e está visitando a igreja. O irmão que está visitando a igreja é um evangelista. Ele sobe no altar, e em 5 minutos ele prega uma mensagem, ele fala de Gênesis, Apocalipse, o pastor bota a mão na cabeça e fala assim, é o cara que estava precisando. Ô irmão, vem cá, quer ficar com a gente não? Rapaz, a gente tem um ponto de pregação para você. Não, tá bom, pastor, então eu vou então. Só que o cara é evangelista. Aí vai lá pro ponto de pregação, tem 10 pessoas. É assim que acontece. Chega lá, o cara se frustra. Por quê? Ele não tem alimento. Queridos, irmão, pastor tem. Pastor, você sabe quando você está perto de um pastor, irmão? Conversa com o Márcio Valadão 5 minutos, você for na Lagoinha, você vai saber que você está com um pastor. Conversa com o Joel Engel, você vai saber que você está com um profeta. Conversa com o Luiz Hermínio, você vai saber que você está com um apóstolo.
Na Assembleia de Deus mesmo é só um ministério, praticamente pastoral. Sim. Aí você vai ter o quê, querido? Você vai ter as igrejas pastorais, aonde vai ter muita carência. Por quê? Porque é o seguinte, irmão. Dos 5 ministérios, cada um vai trabalhar com nutrientes, só que muito pertinente ao seu ministério. O apóstolo tem nutrientes específicos para aquela congregação. O profeta vai ter nutrientes específicos para aquela congregação. O evangelista também. O pastor também. E o mestre também. Se você só tem pastor, irmão, se você comer banana todo dia, você vai ficar com alto índice de potássio no teu corpo. Mas vai faltar zinco, ferro, molibdênio e por aí vai. Então é isso que acontece nas igrejas pastorais. Igreja pastoral vai ter muita carência. Muita necessidade de pessoas serem enviadas, muita necessidade de amadurecimento do santo, muita. E é isso que acontece nas igrejas. Tá entendendo? Então você tem essas igrejas, tá? Que não conseguem visualizar os outros ministérios e só trabalham com pastor. Todo mundo que chega lá é pastor. Chegou nessas igrejas, o cara pregou 5 minutos, vou dar oportunidade pro irmão. É pastor. Geralmente o pastor dessa congregação fica doido. Chegou alguém lá, pregou 5 minutos. Uhul! Nós vamos jogar o cara lá pro ponto de pregação lá. Ele vai cuidar da nossa congregação. Não dá certo, o cara se frustra. Então, na hora de fazer ministração, eu tenho uma ministração específica que eu faço uma auditoria, eu convoco os anjos vão lá, fazem uma auditoria na armadura. Aí, quando o cara está na armadura errada, sabe o que acontece? Ele cai, debaixo do Espírito Santo, a armadura é tirada e é colocada a armadura certa. Sabia disso? Então eu já peguei pastor na função de evangelista, já peguei evangelista na função de pastor, já peguei evangelista que foi ungido apóstolo sem ser apóstolo. Por quê? Porque tinha cura, sinais e maravilhas que os evangelistas têm. Evangelista tem cura, tem sinais e tem maravilhas, irmão. E aí nós temos um monte de apóstolos aí que ou são bivocacionados apóstolos e evangelistas, ou são só evangelistas. Só que o cara é ordenado errado. Ele é evangelista, ele tem cura e tem milagre. Vão lá e ungem o cara. Agora chama de apóstolo. Mas só por quê? Porque o cara tem sinais e maravilhas. Então eu já peguei, já fiz a ministração. Quando foi ver, o cara não era apóstolo. O cara era um evangelista. Aí cai debaixo do poder de Deus, fica ali, a armadura é trocada, os anjos vão lá, trocam a armadura todinha. Irmãos, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então nós temos o que, pessoal? Muita gente andando na unção errada. Tiago Maguti, meu amigo, meu camarada, grande Léo, sempre sabe. Que é isso, meu irmão? Tô arranhando ainda, né? Tô arranhando aí a grande mesa do saber. Não é verdade, Luana, pastora Luana? Então, por que eu tô falando isso? Porque o conceito de entender essa verdade, que você pode ser bivocacionado. Eu estou com uma pastora que está falando assim, apóstolo, eu não quero mais estar à frente de igreja, eu quero para o ministério itinerante. Ela é uma profeta. E eu estou falando para ela, sim, você tem um ministério profético. Investe no ministério itinerante. Porque de igreja quem cuida é pastor. Irmãos, eu custei a entender. Na verdade eu entendi, mas eu fazia de bobo. E aí eu tentava manter a igreja. E aí minha esposa falava, cara, você, pastoral seu foi embora. Os dons espirituais que cada um carrega já é uma forte evidência do ministério da pessoa? Sim, claro. É o eletricista que tem que ter na maleta dele de trabalho uma chave de fenda, uma chave Phillips e um multímetro. Básico para o eletricista. Essa maleta de ferramentas com esses itens vão apontar para o ministério do eletricista. Vão dizer o seguinte, se você abrir assim e falar assim, isso aqui é de um eletricista. Por quê? Porque você vai ver ali um multímetro, que é aquele negócio, para quem não sabe, que serve para ver se tem corrente na tomada, né? Chave de fenda, chave Phillips, uma fita isolante. Você sabe que você abriu a maleta de um eletricista, não tem erro, irmão.
Então, olha só, como você reconhece os ministérios? Você vai reconhecer os ministérios a partir dos dons espirituais que aquele irmão apresenta. Qual é a base para isso, apóstolo Léo? A base para isso é 1 Samuel capítulo 3, ou capítulo 2, do versículo 19 ao 20, que vai dizer o seguinte: que de Dan até Berseba, todos sabiam que Samuel estava confirmado como profeta, irmão. Não é porque ele dizia, uhul, aqui está meu cartãozinho, futuro profeta Samuel. Não, é porque quando ele profetizava, a Bíblia vai dizer que o Senhor segurava aquela palavra. Então, como discernir um profeta verdadeiro do falso lá atrás? Era quando acontecia. Se acontecia, esse profeta é de Deus. Se o profeta profetizava e não acontecesse, não, vocês não devem temer esse profeta. Porque ele fala por vaidade, ele fala por isso, fala porque Deus falou isso em Deuteronômio. Então Samuel ele é reconhecido porque toda palavra que ele lançava, o Senhor segurava. Por quê? Por causa do seu ofício profético. A palavra profética, seja palavra profética, seja de exortação, consolo, né? A profecia, vamos botar assim, tem essas funções. Edificar, consolar e exortar. Seja qualquer uma dessas funções, se a unção é legítima, essa palavra ela vai acontecer, tá? Então era a maneira de como um profeta era reconhecido lá atrás. Então ele não andava com cartãozinho. Futuro profeta Samuel. Não. O dom dele, olha só, irmão, o dom dele apontava o seu chamado. O dom que ele tinha apontava o seu chamado. Eu não preciso dizer nada aonde eu vou. Quando eu começo a pregar, quem tem entendimento de discernimento espiritual sabe o que está ouvindo, sabe o que está entendendo, fala assim, ó, isso não é um evangelista pregando. Isso não é um pastor que está pregando. Vai reconhecer a unção apostólica. Irmãos, eu fui pregar Anjos 1 em São Paulo em setembro do ano passado. E nas primeiras cadeiras assim, ó, só apóstolo com mais de 50 anos, sentado olhando para minha cara. Eu falei, Senhor, eles estão olhando para mim, eles estão vendo que eu não tenho cabelo branco na cabeça, e eles estão tudo aí com essas cabeladas brancas, né? Eu falei assim, Senhor, eu acho que eles estão duvidando de mim. Beleza, comecei a pregar, a glória desceu. Aí no finalzinho veio um apóstolo para mim e falou assim, olha, eu estava desconfiado de você, mas quando você abriu a boca eu não tinha dúvida que era uma unção legítima e apostólica. Porque quando você começou a pregar, encheu a casa, foi fundamentos e aquela coisa toda de reconhecimento de unção apostólica. Enfim, isso acontece? Claro. Principalmente eu com essa cara de jovem, né? Então, por que eu falei de progressão ministerial e bivocacionalidade? Porque dentro das configurações nós podemos ter o quê? Apóstolos mestres, que é a temática de hoje. Nós vamos voltar. Márcia Fleck, primeira vez aqui. Então segue aí no Instagram aí, vai lá. Pessoal, Instituto Governe, ó, mais conteúdos como esse aqui, você vai encontrar lá no Instituto, ó. Instituto Governe, ó, meu canal no YouTube. Daqui a pouco esse vídeo aqui vai subir para lá pro YouTube, vai estar tudo gravadinho, tá? Fiquei sabendo que tem o pessoal que vai lá e começa a copiar tudo para fazer aulas. Fiquei sabendo disso daí. O pessoal gosta de pegar o conteúdo. Então, falando de apóstolos mestres. Vamos lá. Apóstolos mestres. Preciso encerrar. Daqui a pouco tem reunião de rede. Apóstolos mestres. Querido, existem apóstolos mestres ensinando em faculdades bíblicas. Pastoreando igrejas. Tá? É difícil, mas tem. E sendo itinerante entre elas. Só que a preocupação maior deles é o estabelecimento dos santos na doutrina correta e no viver prático. Apóstolos mestres. Então, porque olha só, quando você tem alguém que é apóstolo, se denomina apóstolo, gratidão pelo aprendizado, apóstolo Léo, tá extraordinário. Obrigado, Mônia. Obrigado, querido. Muito obrigado, viu? Amém. Então, por exemplo, quando você tem essa palavra, essa titularidade, a cabeça das pessoas viajam muito. O que um apóstolo faz? Irmão, existem apóstolos com várias frentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós temos um apóstolo pastoral, um apóstolo pastor na Bíblia.
Quem é esse? Esse é Tiago, irmão de Jesus. Foi ele que pastoreou a igreja de Jerusalém. Ele é chamado de apóstolo, mas ele tem uma forte conotação pastoral, porque é ele que está encabeçando a igreja de Jerusalém. Temos apóstolos mestres, como é a temática aqui hoje. Eles fazem, né, volumes de esboços, trabalham muito com esboços bíblicos, produzem muita coisa voltada para a mensagem, para ser distribuída dentro da sua rede, manuais de ensino, livros de exercícios para ajudar os santos a serem estabelecidos, tabelinha com dons espirituais. Você tem isso? Você tem aquilo? Para você, né, se identificar. Então, esses apóstolos mestres, eles assegurarão de que tenham escolas do jardim ao ensino médio para crianças. Faculdades bíblicas serão extremamente preocupados com o ensino. Apóstolos mestres, extremamente preocupados com o ensino. Então, eu poderia dizer para vocês que geralmente apóstolos mestres trabalharão com faculdades bíblicas de ensino, institutos de treinamento. O que é que Paulo faz lá em Éfeso? Paulo, ele vai lá e estabelece um instituto, poderíamos dizer um instituto lá na escola de Tirano. Ele aluga uma salinha, né, lá na escola de Tirano, e ele está lá 2 vezes. Ele está lá 2 vezes. Minha esposa passou aqui com um prato desse tamanho aqui, assim, ó, misericórdia. Fala que o bebê tá sugando ela, né? Minha filha mama toda hora, fica com fome toda hora. Meu Deus do céu. Quero saber só se tem comida para mim daqui a pouco. Mas tudo bem. Então, queridos, apóstolos mestres, por exemplo, você vai ver Paulo muito preocupado com o ensino. Ele em Éfeso, né? Ele vai lá, ele aluga lá uma sala e ele estabelece ali a sua faculdade. Não sei se poderia chamar de faculdade, de seminário. Eu sei que Paulo estava ali, se eu não me engano, 2 vezes por dia ensinando. E aí o grande apóstolo Paulo, o homem de plantação de igreja, o homem das ativações, gasta, se eu não me engano, 2 anos em Éfeso. E eu poderia dizer para você que a influência que Paulo traz sobre Éfeso ali, Sneide, Éfeso tem um despertamento. Eu poderia dizer que a influência dos ensinos de Paulo ali é muito grande. Tá? Eu poderia dizer. Eu acredito. Então, queridos, quando se fala de apóstolos mestres, estarão muito ligados ao ensino. Só que um apóstolo mestre, ele vai trabalhar com ensino, mas com ativação também. Ele sempre vai se movimentar assim. Tem um que eu gosto muito no Brasil, que é o Ricardo Wagner, que é um líder da coalizão apostólica. É um apóstolo mestre. O apóstolo Helder Bastos, apóstolo mestre. Apóstolo Tiago Piccinini, meu mentor, apóstolo mestre. Nós temos vários apóstolos mestres, né? Dentro do ensino vem a ativação. Não fica só no conhecimento do falar, mas trabalha-se também com a ativação, tá? Então, esses apóstolos mestres, eles assegurarão de que tem escolas bíblicas, do jardim ao ensino médio para crianças, faculdades bíblicas, programas de treinamento para todos os grupos da igreja. Irmão, o apóstolo mestre dentro da igreja, ele vai sistematizar ensino. Deixa a apóstola comer, ela precisa produzir leite. Passou com um prato aqui que eu falei, misericórdia, vai subir um monte ou vai descer? Eita, maravilha. Então, irmão, a sua igreja, irmão, está debaixo de uma cobertura de um apóstolo mestre, você pode ter certeza. Esse apóstolo mestre, ele vai sistematizar ensino para você. Pastor que está me ouvindo assim, pastor de igreja, se você abrir teu coração, deixar apóstolos mestres trabalhar na sua igreja, se você receber algum na tua igreja, você pode ter certeza, ele vai cuidar de todo o conteúdo programático. Vai ter treinamento para criança, vai ter treinamento para adolescente, vai ter treinamento para jovem, treinamento para casal, vai ter treinamento para líderes. Pode ter certeza. Não precisa se preocupar com o ensino, pastor. Eu falo com os pastores, né? Deixa cada um no seu quadrado. Sua igreja vai ser muito bem nutrida por isso, pastor. Tá? Então,
A fraqueza do apóstolo mestre é que eles têm a tendência de quê? Depender mais das suas habilidades, que são gigantes, tá? E programas organizacionais, do que no ministério apostólico para sinais, maravilhas e milagres sobrenaturais. Então, muitas vezes, os apóstolos mestres, eles têm muita tendência de acreditar na sua habilidade natural, né? Por quê? Porque é grande. É um conhecimento muito vasto, irmão. Apóstolos mestres têm um conhecimento muito vasto, tá? Mas os sinais, as maravilhas, os prodígios não podem deixar de acontecer. E, aliás, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Olha só. Sinais, maravilhas e prodígios está para o apóstolo, seja ele bivocacionado para pastor, seja ele bivocacionado para mestre, seja ele bivocacionado, porque você tem apóstolos apostólicos. Nós vamos falar de tudo isso aí. Nós estamos numa série, nós vamos estar falando tudo isso mais para frente. Amanhã não dá, porque amanhã temos... Ó, eu fiquei 2 semanas sem fazer live, tá? Tava adoentado, tal, aquela coisa toda, mas eu tô voltando com força total. Hoje tá tendo live, hoje é terça-feira, amanhã tem live de novo com a Neuzi, terceira live sobre os olhos de ministrar unção, tá? Vocês vão ficar muito impactados, vai vir muita coisa boa amanhã para vocês aprenderem. E eu também, com o caderno na mão, só anotando. Eu acho que sexta-feira eu faço outra live dessa série aqui, tá? Tem muita coisa, irmão, para falar. Isso que eu tô falando aqui, ó, vocês não encontram nos púlpitos das igrejas, irmão. Vocês não encontram. Isso aqui é matéria de treinamento. Isso aqui é coisa de treinamento. Apóstolo, eu gostaria muito de conhecer esse conteúdo. Ó, você compre esse livro, Os 5 Ministérios. Eu falo de bivocacionalidade aqui com força, tá? Tá tudo aqui. Ou faça o nosso treinamento dos 5 Ministérios, aonde eu encontro estudos sobre as armaduras dentro do nosso treinamento dos 5 Ministérios. Tá? Pessoal, olha, eu tô com uma turma que vai estar encerrando em final de junho. Julho, eu tenho uma outra turma dos 5 ministérios começando. Então, quem tiver interesse, manda mensagem para mim. Qual o valor do livro? R$ 49,90. Todos os livros R$ 49,90. Todos. Qualquer um dos 4 aqui. Ok? Compre, vai ser uma overdose de conhecimento, tá? Irmãos, eu trato do apostólico, trato do profético, tudo nesse livro aqui, tá? Quem adquire os livros traz um, assim, ó, um desbloqueio que não dá nem para explicar, irmão, tá? Então, encerrando, sinais, maravilhas e prodígios está para o apóstolo como uma arma está para um policial. Você consegue imaginar um policial na rua sem arma? Então você não consegue imaginar um apóstolo que não tem sinais, maravilhas e prodígios. Ok? E deixa eu separar para vocês, porque tem gente que pensa que sinais, maravilhas e prodígios é a mesma coisa, tá? Não é. Vou mostrar para você. Tá linda demais essa capa. Qual? Do Fator Jonas, né? Deixa eu ler para vocês só para encerrar aqui, pessoal. Eu tenho reunião de rede daqui a pouco. Fortão, família do Paraná, Fortão. Deixa eu falar para vocês a diferença entre sinais, maravilhas e prodígios, tá? Existem 3 categorias no sobrenatural. Sinais, prodígios e maravilhas. Uma noite abençoada que o Senhor possa ler a sua família, Deus traga à existência toda a herança do reino do céu sobre a sua vida. Que maravilha, glória a Deus. Obrigado, Mônia. Deus abençoe demais. Apóstolo, evangelista, tem sinais parecidos? Tem. Vamos lá. Sinais. O que são sinais? Falamos de sinais, maravilhas e prodígios. Aí o que o pessoal faz?
bota tudo no mesmo pacote e acha que tudo é a mesma coisa. Não é. Vamos separar. Sinais são acontecimentos inexplicáveis. Tá? Vira e mexe tem alguém com pó de ouro na mão, pó de prata na mão. Agora, mais cedo, 1 hora atrás, teve pessoas com pó de ouro na mão que não viram. Eu vi pó de ouro nas mãos, óleo. O que é isso? Sinais. O que é que isso significa? Sinais, acontecimentos inexplicáveis que não têm um fim em si mesmo. Ou seja, não é porque aconteceu isso que vai acontecer os sinais. Não tem um fim em si mesmo. Tá? Não tem. Mas serve para mostrar que Deus está presente, além daquilo que é considerado normal. A presença de Deus está em todo lugar? Ele é onipresente? Ele é onipresente. Mas tem lugares que vai aparecer uma pedrinha preciosa, não é? Como está dizendo aqui o pastor, pedra preciosa, pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, pó de cristal. Tudo isso acontece? Sinais. Por quê? Deus está respaldando aquela palavra. Sinais. São sinais de que a presença de Deus está além do normal. Nuvem de glória. Esses dias eu estava fazendo uma ativação e apóstolo Léo, o que significa o pó de ouro no garrafão de 20 litros? Ouro representa a divindade, é a presença de Deus. O pó de ouro é como se fosse a glória de Deus condensada dentro da nossa dimensão. Então, se você pudesse ver e tocar a glória de Deus, seria como pó de ouro. No garrafão de água, não tem nada específico garrafão de água. É simplesmente porque foi um lugar que caiu ali. Porque entra na nossa atmosfera e vai cair, vai pegar aonde tiver. Pode cair em cima dos livros, qualquer lugar. Entendeu? A irmã aqui, ó, a irmã Leide, ela teve experiências sobrenaturais com o pó de ouro durante o treinamento. Transmutação. Apóstolo, isso é bruxaria. Transformar um elemento em ouro é bruxaria. Não é, irmãos. Leia a Bíblia, Êxodo capítulo 4, versículo 4. Não existe poder do bem e poder do mal. Poder é poder, o que muda é a fonte. Êxodo capítulo 4, versículo 4. Duas fontes de poder estão em evidência. A fonte de poder do maligno, que vem através dos magos, aonde na transmutação, olha só, isso aqui que eu estou falando, após você recebe pedra de anjo, recebo, vou mostrar para vocês. A transmutação quando transmuta-se a matéria. O que eu estou falando aqui é coisa do treinamento do Ministério de Profetas, tá? Isso que eu estou falando é do Ministério de Profetas. Vou falar para vocês aqui. Quando alguma coisa se transforma, por exemplo, esse livro deve ter umas 400 gramas. O bicho é pesado a beça, tá? Quando isso aqui transmuta, o que vai se transformar na transmutação tem que ter o mesmo peso. É por isso que lá em Êxodo capítulo 4, versículo 4, a serpente, ela tinha a mesma extensão e peso do cajado. Então nós temos duas evidências de poder. Poder maligno, através dos magos, e o poder do Senhor, poder de Deus, que é a fonte, que é o Senhor. Aonde o cajado de Arão na mão de da mão de Moisés se transforma também numa serpente, mas só que essa come, não é, come a serpente, mostrando a superioridade do poder de Deus. Eu ganhei do anjo pena e pedra. Vou mostrar para vocês aqui. Sim, mas isso foi depois do treinamento em Itacuruçá, não foi, pastor Luano? Vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Peraí.
Eu estou tentando mostrar uma posição que ela brilhe. É translúcida, pessoal, transparente. Estou tentando pegar um ângulo aqui que ela brilhe. Então, pessoal, as pedras, elas têm... Aposto qual é o nome desse livro? É o livro mais importante que nós temos escrito no Brasil, tá? Sobre a restauração apostólica. Apóstolos, Profetas e os Moveres Vindouros, do Bill Harmon. Luiz Hermínio usa esse livro. Luciano Subirá tem conhecimento desse livro. Todo mundo que fala da restauração, fala do apostólico, fala desse livro, mas não tem para vender. Pode procurar aí que você não vai encontrar. A minha sorte é que a Jeová Shammah, aqui de Campos, produziu 1000 livros desse em 2005. Quando começou-se a falar do Ministério da Restauração Apostólica. A Jeová Shammah mandou produzir 1000 pela a editora deles. Apóstolos, Profetas e os Moveres Vindouros de Deus. Só que esse livro não tem, irmão. Vocês vão procurar e vocês não vão encontrar. Tá? É o que eu estou explicando. Foi feito 1000, tá? Eu consegui um deles, né? Porque eu intimei meu antigo pastor, eu intimei ele, tá? Quando eu vi esse livro lá na biblioteca da igreja, o meu antigo pastor era filho espiritual do pastor que era da Jeová Shammah, daqui da minha cidade. E aí ele conseguiu esse livro. Aí eu vi e intimei, falei, pastor, o senhor tem que me dar esse livro, ou o senhor me vende, ou me dá um jeito aí, me dá. E aí ele me deu, por livre e espontânea pressão. Mas, pelo que eu sei, não tem para comprar, vocês podem procurar aí. Apóstolos, Profetas e os Moveres Vindouros, tá bom? É um dos livros mais importantes, tá? Tem a peninha aqui também. Tá vendo? O pessoal que faz a ativação dos anjos aí começa a ter experiências, receber pedras preciosas, tá? A gente abre os portais legal, tá bom, pessoal? Então, finalizando aqui, porque a gente já tem gente mandando mensagem que tem reunião de rede agora. Sinais, acontecimentos inexplicáveis que não têm um fim em si mesmo, tá? Não tem. É simplesmente mostrar que a glória de Deus está presente além do normal, ou seja, acima do normal. Prodígios tem a ver com o quê? Fenômenos da natureza. Fazer chover, cerrar os céus, abrir o mar. E maravilhas. Maravilhas cobrem milagres criativos, curas de paralítico. Tá? A pessoa lá sem o olho na órbita ocular. Tá? Você orou, apareceu um olho novo. O que é isso? Isso aqui é uma maravilha, uma manifestação de maravilha. Tá lá, o cara não tem o dente. Aí você orou, apareceu um dente novo. Maravilha. O Davi ganhou uma pena muito linda. Aí, ó. Recebeu ativação, irmão, é a casa toda. Aí, a missionária Leite está falando do filho dela. Tá? Ok, pessoal? Então, sinais é uma coisa, prodígios é uma outra coisa e maravilhas é uma outra coisa. A pessoa tem uma mancha de queimadura, né? Aí você está lá ministrando. A unção entrou no ambiente, ok? A pessoa chegou no banheiro, olhou. Cadê a queimadura? Foi embora. O que é isso? Maravilha. Operação de maravilha. Ok? Então, queridos, olha só. Nós falamos de tudo isso nos nossos treinamentos. Vem fazer nossos treinamentos. Eu estou falando para vocês. É um divisor de água na vida de vocês, tá? Apóstolo, eu queria saber qual é o meu ministério.
Aqui, ó, apostila. Temos a apostila. Vai te ajudar, irmão. Pode ter certeza. E na hora da ativação, quem entrega essas armaduras? São os anjos. Então, por exemplo, se você tem um ministério pastoral, quando você recebe a armadura, você recebe uma armadura igual à armadura medieval, parecida com a armadura medieval. Ela vem assim, ó. Quem tem visão aberta vê, apóstolo? Sim. Tem alunos meus aqui que têm visão aberta e viram. E falam assim, pô, apóstolo, que coisa linda. A armadura tem o nome da função, que é pastor, e tem o meu nome no outro lado. Pessoa que nunca teve um nome em lugar nenhum, ela fica doida, porque ela sabe que está vindo do céu e está vindo com o nome dela. Então ela fala, poxa, meu nome está aqui. Eu falo, claro, meu irmão, o céu vai mandar sobre medida para você, não houve um erro, foi feito para você. Não foi feito para alguém que não deu e aí deu para você, não, foi feita para você, foi confeccionada para você. E aí a pessoa vê ela sendo acoplada no corpo. É maravilhoso, irmão, tá? Quem já fez sabe do que eu tô falando, tá bom? Queridos, eu encerro aqui a live aqui, tá? Falei do apóstolo mestre. Perguntaram se apóstolos e profetas têm a mesma... apóstolos e evangelistas têm sinais e maravilhas. Sim, tem sinais e maravilhas, sim. A operação de sinais e maravilhas para o evangelista é para ganhar alma. Ok? Trabalho. Achei no aplicativo da Shopee agora mesmo, o apóstolo Léo, pesquisei. Olha, se achou, vou falar para o pessoal para pesquisar lá, porque é difícil, viu? Qual é o preço? Deve estar caríssimo esse livro aí. E eu acho que não tem em português. Procura aí, vê se tem em português. Então, pessoal, sinais e maravilhas para o evangelista, para ganhar alma. Para o apóstolo, estabelecimento de reino. Tá? Tem diferença. Amém? Muita gratidão, apóstolo. Amém, minha querida. Amanhã, só lembrando, temos live aí falando dos olhos de ministrar unção, tá bom? Então não perca, acho que vai ser às 19, 19h30, acho que 19h30. Eu vou ver com Mariana depois, tá? Vou botar a arte aí, vai no Instagram, tá? Você que gostaria de estar adquirindo, está participando, vai lá, procura lá, tá bom? Pessoal, os livros, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, meu tempo estourou, tá? Vou botar meu número aqui mais uma vez, quem tiver interesse, é só me chamar e perguntar. Treinamento Escola de Profetas, vai começar lá em julho, tá? Após quero fazer a inscrição diretamente comigo, valor R$670. Irmão, o que eu falei de transmutação, essas coisas, tudo lá no treinamento de profeta, vocês vão ficar doidos. Glândula pineal, tá? Nossa, é muita coisa. Eu tô diante aqui do meu quadro aqui, onde está todo o conteúdo anotado. É maravilhoso, irmão, maravilhoso, tá? Não é ministério profético para falar de dom espiritual. Nós falamos também, tá? Mas nós vamos, ó, muito além, muito além disso daí, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Treinamento 5 ministérios. Quem quiser fazer, turma também para julho. Tem que fazer a inscrição, me procurar, tudo direitinho. Livro, a gente envia para todo lugar do Brasil. Qualquer dúvida, é só chamar aí. Deus abençoe. Deixa eu ir lá que eu tenho que fazer reunião de rede agora.